Terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Começamos agora mais um programa, a Bíblia, o mundo de hoje. Pois bem, nós continuamos seguindo esse trama com os olhos fixos nesta pergunta de Jesus, feita ao pobre São Filipe. Como havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Trata-se de uma multidão e num lugar deserto. Os sinóticos dizem, mesmo que eles saiam por aí, entre as vendas para comprar, morrerão de fome, cairão de fome pelo caminho. Ou seja, não há nada a fazer. Eles passarão fome mesmo. Essa pergunta de Jesus é a pergunta que nutre o horizonte da igreja. Dar de comer à humanidade. Não há plano, não há bilionários, não há nada que até agora tenha solucionado a questão da fome física. Olha que temos aí bilionários espalhados que se juntassem, fizessem um clubinho de bilionários, quem sabe. Mas nós sabemos que o maior problema não é o pão ou o dinheiro, mas é o egoísmo. Esse sim é profundo, está enraizado em nós, desde o pecado original, multiplica-se, amplia-se, recrudesce. Somos egoístas e somos incapazes, de primeira, em realizar esta obra de doação, de participar do poder de Deus que multiplica pães. Mas esse é o papel da igreja, essa é a sua missão. Mas ainda esse é o seu desafio. A igreja foi desafiada através de Filipe tomar iniciativa a resolver o problema. E aí, nesse sentido, se a igreja fosse exatamente como eu estou descrevendo, nós teríamos então o evangelho, como às vezes se diz, e é uma tolice dizer isso, o evangelho como utopia. Nos anos 70 e 80 adoravam, sobretudo os 70, adoravam essa expressão que o cristianismo tem que ser utópico. Ou não é cristianismo, que o realismo é uma forma de jogar as toalhas, temos que sonhar grande, até Deus agora tem sonhos, o sonho de Deus, uma certa linguagem fraca, frouxa. Mas na verdade o que está em jogo é assume a tua missão, ó igreja. Assume a tua missão. E aqui eu dizia em programas passados que a igreja se torna discípula. Ela que ao mesmo tempo é mestra, diante de Cristo é sempre discípula. Ela vai aprender agora uma das muitas grandes lições do Cristo. Fazer a igreja, e ele de fato criará, transformará esta comunidade que sacia, já que a igreja é essencialmente uma comunidade eucarística, uma comunidade que doa e em abundância. A igreja é um ser que nutre, por isso ninguém hesita em referir-se à igreja como mater et magister, diria o nosso querido São João 23, mãe e mestra. Sem dúvida nenhuma, geradora e plasmada, obviamente, nesse papel pela Virgem Maria, grande nutridora, a grande fecundidade que determina a ação da igreja é advinda dessa figura histórica e mística que é a Virgem Maria. Bem, reações humanas à missão. Não é possível. O nosso planejamento pastoral não prevê. Não sabemos, não temos os meios para fazer o bem. O mundo de hoje, um mundo em profunda transformação, é o máximo que conseguimos é contar uma bela história. E mais ainda, tratar-se somente de multiplicar pães, esses de fermento, já teríamos problemas, mas quem sabe, à medida em que nos unimos ao Estado, em que viramos uma ONG, auxiliamos o Estado, quem sabe?
Nós todos sabemos, ou se não sabemos, deveríamos, que essa empreitada dos pães multiplicáveis é uma empreitada do Espírito, é uma ação salvífica, não é o compartilhamento do que se tem. O que se tem é fome e carência. Portanto, ninguém espere que Jesus esteja propondo que a igreja seja uma grande padaria, uma ONG poderosa para os homens. E nem seremos medidos por Deus pelo pão distribuído, mas pelo milagre da fé. E responde ao desafio de Jesus: dar pão a toda a humanidade. Em busca do então atrapalhado São Filipe, que só se pergunta, aliás, não pergunta, ele afirma, ele pega uma soma ingente, 200 denários, e diz: 200 denários, se caso tivéssemos, não seriam suficientes. André faz uma pergunta ainda mais negativa, quando, ao receber o menino lá com 5 peixes e 2 pães de cevada, diz: é isso que temos nas mãos. Mas o que é isto para suprir tão grande multidão? Então, o que os apóstolos devolvem a Jesus é: não sabemos. Ou pior, não cremos sermos capazes de realizar positivamente esse desafio. Por isso, Jesus dirá a São Paulo: basta-me a ti a minha graça. Não imaginemos e temos essa mania esquisita de achar que, como planejamos bem, as coisas irão dar certo. Ora, quando os operários da vinha, ou melhor, da vinha, do campo, de manhã, chegam diante do proprietário e perguntam: encontramos joio na tua propriedade, mas não plantaste somente sementes qualificadas, sementes de trigo? Como esse joio foi parar lá? Sabemos que no meio da plantação do trigo, no meio da ação da fé, responde o patrão: o inimigo vem e espalha a cisânia. Então ninguém imagine que jamais teremos o recurso necessário para levar todos os homens para aquilo que nós esperamos que seja o caminho da salvação. Salvai a todos, rezamos durante o terço, em particular os que mais necessitarem da vossa divina misericórdia. É isso. Jesus entra em ação imediatamente. E o Evangelho, então, vai quase, depois dessa grande tensão, desta aparente impossibilidade, Jesus simplesmente diz: façam que se sentem em grupos. Sentem-se na relva. Estão nem no chão nem na areia, estão na relva. Portanto, um lugar prazível. E com aquele quase nada que os discípulos apresentam como uma prova, interessante que os discípulos apresentam os 5 peixinhos e os 2 pães como uma prova de que não há nada a fazer. Isso é interessante. É assim que nós fazemos em geral. Diante de diversas situações da vida, apresentamos a Jesus nada, e esse nada para nós significa que não somos capazes, não espere de nós, não conte conosco, nada vai mudar. Jesus toma o nada dos discípulos, dos apóstolos, e os multiplica. A saciedade. Esses detalhes são importantes para o bom escritor. Não só são multiplicáveis, mas saciam. E, por fim, sobram. Todo um conjunto de afirmações, quase numa sequência. Todos comem e nada foi desperdiçado. Diria um contemporâneo, tudo com sustentabilidade. Sim, depois veremos o papel retórico
esses 12 cestos de restos de pães colocados à disposição de todos.